Você já percebeu como a noite revela o que o dia esconde, como se o coração ficasse mais sensível quando a casa silencia e a alma, enfim, pode ouvir? Numa dessas noites, uma jovem de Santa Catarina, depois de dias de inquietação e tentações sutis que lhe cortavam a paz, adormeceu com o terço esquecido sobre a mesa. Sonhou que entrava numa igreja vazia, apenas com velas tremeluzentes diante de um crucifixo. Ali, como quem chega de mansinho, Santa Catarina se aproximou e disse com um sorriso sereno: "Por que deixaste tua arma no corredor, quando a batalha acontece no quarto?" A jovem acordou sobressaltada, e naquela mesma noite colocou o terço onde Santa Catarina indicou. O resultado a surpreendeu. A confusão interior cedeu, os pensamentos sombrios perderam força, e pela primeira vez em muito tempo, ela dormiu com um sentimento de proteção e gratidão que não vinha de si, mas de Deus. Quem, à beira do travesseiro, não precisa recordar que está guardado sob o manto da mãe. Se esta mensagem já tocou algo no seu coração, escreva nos comentários. Santa Catarina, interceda por mim. Você já sentiu Deus lhe chamar no silêncio? Há momentos em que basta um gesto concreto para reordenar o invisível, como quando acendemos uma vela, e sem dizer palavra, o coração compreende que a luz combate o medo. É por isso que Santa Catarina insiste: esta noite, coloca o teu terço neste lugar, junto ao teu travesseiro na altura do coração. Não por superstição, nem como um amuleto, mas como um ato de fé, consagra o teu descanso a Jesus por meio de Maria. Oferece a tua noite pelas almas que esperam no purgatório e pede a graça de acordar com o primeiro pensamento em Deus. O terço repousando onde a tua cabeça descansa será o lembrete manso de que a tua mente pertence a Cristo, de que teus sonhos são guardados pelo céu, de que a tentação noturna perde terreno quando encontra a sentinela das contas benditas. Que oração você deseja oferecer hoje pelas almas que esperam no purgatório? Na escola espiritual de Santa Catarina, oração é combate amoroso. Ela chamava o rosário de arma por 3 motivos simples e profundos: porque recorda a vitória de Cristo, porque educa o coração a amar como Maria, e porque tece, conta a conta, um muro de humildade contra a soberba dos pensamentos dispersos. Onde a soberba domina, o demônio sussurra. Onde a humildade habita, os anjos velam. E é na cama, esse altar do cansaço, que tantas lutas discretas acontecem. A ansiedade que volta, a imaginação que corre, a lembrança que acusa. Por isso, nesta noite, coloca o terço encostado ao travesseiro, ou sob a fronha na altura do peito, tocando um crucifixo pequenino se o tiveres. Que ele marque o território do teu descanso. Aqui mora o Senhor. Aqui se respira misericórdia. Quantas vezes a tua fé te sustentou quando tudo parecia perdido? A verdade é que a noite testa o que amamos durante o dia. Se amamos a Deus, queremos adormecer nele. Se amamos o próximo, queremos oferecer o repouso como intercessão. Por isso, antes de deitar, toma o terço nas mãos e faz um oferecimento simples. Jesus, recebei esta noite. Maria, cobri-me com vosso manto. Santos de Deus, guardai os meus. Pelas almas que sofrem no purgatório, especialmente as mais esquecidas, dai-lhes alívio. Não precisas rezar todos os mistérios agora, embora possas, e é belo, mas deixa ao menos uma dezena como lâmpada acesa no interior do coração. O gesto não é mágico, é católico. Une a tua noite ao sacrifício de Cristo, confia-te à intercessão de Maria, súplica a comunhão dos santos. E então, como quem deita uma criança confiante, põe o terço no lugar do teu descanso. Já pensaste quantos pensamentos escuros se desfazem quando a última imagem que teus olhos veem antes de fechar é a cruz? Santa Catarina ensinava que o demônio teme a humildade. Conta simples de um cordão humilde que repetem uma oração humilde. Há nisso uma lógica do céu. O orgulhoso complica, o humilde repete. E nessa repetição, a alma aprende a perseverar. Quem reza o rosário aprende a permanecer, e permanecer é vencer. Quando colocas o terço junto ao travesseiro, afirmas que o sono não é fuga, é confiança,
que a noite não é abandono, é vigilância entregue, que a mente não será curral de fantasmas, mas jardim onde a Ave Maria cai como orvalho. Não é curioso como os pesadelos perdem a tirania quando o coração se acostuma a invocar o nome? Você já percebeu como uma simples jaculatória acalma o peito mais do que longas explicações? Pensa também nos que esperam por tua caridade. As almas do purgatório, almas amadas de Deus, recebem como água fresca cada ato de contrição, cada missa oferecida, cada dezena recitada com fé. O teu terço junto ao travesseiro, oferecido por elas, não é apenas um gesto pessoal, é um canal. Como um copo deixado à porta de um sedento, tu colocas ali uma oportunidade de alívio. No céu nada se perde, e no purgatório nada é tão pequeno que não console. Se o mundo falou tanto de eficiência, o céu fala de fidelidade. Uma dezena breve, rezada com amor, pode fazer pela eternidade o que horas de distração nunca fariam. Quem são as almas por quem hoje vais suplicar? Talvez perguntes, e qual é o resultado surpreendente de colocar o terço neste lugar esta noite? Não esperes fogos nem vozes, espera a transformação. A mente aprende uma nova rotina. Adormecer sob um sinal santo reacende a memória de Deus. A tentação noturna encontra uma fronteira traçada pela fé. A ansiedade percebe que o coração tem onde repousar. Muitas pessoas testemunham dois frutos imediatos, a paz do sono e a lembrança espontânea ao acordar de agradecer. Há, porém, um terceiro fruto ainda mais precioso, a compaixão. Pois quem adormece oferecendo, desperta desejando oferecer. E um coração que deseja oferecer torna-se canal de misericórdia. Não é esse o milagre mais necessário hoje? Santa Catarina gostava de ensinar com imagens simples. Imagina o teu quarto como uma pequena capelinha doméstica, uma Bíblia na mesa de cabeceira, um crucifixo na parede, um recipiente de água benta, uma vela que ocasionalmente acendes com respeito, e o terço junto ao travesseiro. Cada elemento diz silenciosamente: esta casa pertence a Cristo. Não há exagero aqui, há ordem de amor. A Igreja, sábia mãe, sempre nos deu sacramentais para sacralizar o cotidiano. Eles não substituem os sacramentos, preparam-nos para eles e prolongam seus ecos. Assim, o terço no lugar do teu descanso recorda que a Eucaristia da manhã começará no coração recolhido da noite. E quando a cruz atravessar teu dia, já terás guardado no travesseiro a lembrança de quem venceu por ti. Que virtude você quer cultivar em silêncio esta semana? E se a tua noite tem sido campo de batalha, com insonias teimosas, culpas antigas, tentações insistentes, entrega tudo com coragem discreta. Pede a graça da coragem mansa, essa que não briga com as sombras, mas acende luzes. Repete sem pressa se o sono tarda: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Entre uma respiração e outra, deixa escorrer uma dezena. E quando o cansaço te vencer, deixa o terço exatamente onde a luta acontece, junto ao travesseiro. Não subestimes o que Deus realiza quando lhe oferecemos o lugar onde nascem os pensamentos e os sonhos. Não é ali que as decisões do dia seguinte começam a ser gestadas? Talvez surja o escrúpulo: e se eu dormir sem terminar? Sorri com Santa Catarina. O Senhor conhece a tua poeira, a tua boa vontade, o teu desejo de amá-lo. O rosário não é prova para os fortes, é escola para os pequenos. E os pequenos aprendem por repetição, por gestos, por sinais ao alcance das mãos. Quem aprende a dormir em Deus aprende a viver para Deus. Esta noite, então, faz esse voto simples: Senhor, acolhei o meu descanso como incenso. Mãe, ensinai-me a adormecer como Jesus adormeceu em vosso colo. E põe o terço ali, manso como uma sentinela no limiar do teu sono. E quando amanhecer, acolhe o fruto. Acorda tocando a cruz do terço e agradece: obrigado, Senhor, por mais um dia na tua presença. Lembra-te das almas novamente. Oferece a primeira Ave Maria por elas, especialmente pelas mais abandonadas. Depois, levanta-te com propósito. Quem dorme com fé levanta-se com missão.
E se puder, vai à missa, confia o teu dia, comunga com reverência quando estiver preparado, e deixa que a liturgia confirme o que o travesseiro começou. A tua vida é de Deus, e Deus te quer inteiro, até nos detalhes. Vês como um gesto tão simples organizou a tua manhã? Alguém poderá perguntar, isso não é exagero? Exagero é a pressa que rouba a paz, a distração que nos pulveriza por dentro, o cansaço que nos torna duros. A fé encarna-se em gestos. Quem ama, inventa memórias. O terço ao lado do travesseiro é uma memória que fala, aqui se habita com Deus. E porque fala sem gritar, educa sem cansar. Aos poucos, perceberás que tens menos medo, menos culpa estéril, menos pensamentos que se repetem em círculo. E ao mesmo tempo mais delicadeza, mais compaixão, mais disponibilidade para oferecer a vida. O resultado surpreende não porque seja barulhento, mas porque reorganiza silenciosamente os alicerces da alma. Antes de fechar os olhos nesta noite, olha para o teu quarto. Pergunta: meu Deus, este ambiente ajuda a minha alma a repousar em vós? Talvez baste afastar um objeto que inquieta, abrir um espaço para um crucifixo, encher um pequeno frasco com água benta, deixar a Bíblia aberta num salmo de confiança e, sobretudo, colocar o terço no lugar do teu descanso. Não precisas de muito. Deus, que é simples, ama o simples. E Santa Catarina, que aprendeu a tratar com Deus como quem conversa com um amigo, há de sorrir da tua coragem mansa, desta decisão pequena e fiel de te deitar sobre a providência. Não te esqueças, a noite é a oficina de Deus. Ele trabalha enquanto descansas. E a tua parte, humilde, é deitar o coração no lugar certo. Se a saudade de alguém que partiu aperta teu peito, deixa que esta noite seja também caridade. Diz o nome da pessoa, oferece a tua dezena por ela, pede a graça de um alívio santo. Não te preocupes se não vê sinais, Deus ama no escondido. E lembra-te de que a melhor caridade pelos nossos defuntos é a missa. Quando puderes, encomenda uma missa por eles. Até lá, cada Ave Maria é um copo d'água no deserto da saudade. E o teu travesseiro com o terço se tornará uma ponte estendida entre a tua cama e o altar, entre o teu quarto e a eternidade. Por fim, se perguntas a ti mesmo se esse pequeno gesto vale a pena, responde como um filho: vale porque agrada a Deus. E tudo que agrada a Deus gera vida. Não sabemos quantos perigos invisíveis são desviados, quanta amargura se derrete, quanta tentação perde o impacto, quando o coração se educa em sinais de fé. Mas sabemos, pela experiência dos santos, que a vigilância humilde é a guarda de todo o bem. Nesta noite, portanto, coloca o terço neste lugar, exatamente ali onde a tua mente se rende, e descansa sob o olhar do céu. O resultado surpreende porque a graça sempre supera o pouco que oferecemos. Você já notou como certas lembranças insistem em voltar justamente quando a casa adormece e as luzes se apagam? É como se o inimigo conhecesse a curva mais frágil da estrada e escolhesse atravessá-la quando a tua guarda parece mais baixa. Santa Catarina chamava esse instante de vigília do coração, quando a alma se apresenta sem máscaras diante de Deus. É por isso que ela insiste num gesto tão simples e tão concreto: colocar o terço junto ao travesseiro na altura do coração, como quem assinala o campo onde se trava a batalha com uma bandeira de paz. Não é um amuleto, não é fetiche, é o teu consentimento diário para que a graça governe o lugar onde nascem os pensamentos. Se a mente costuma ser um labirinto à noite, por que não deixar um fio de oração ali, para guiar o retorno à luz? Há quem diga: mas eu rezo durante o dia, por que preciso disso à noite? Porque a noite é a hora em que a memória canta mais alto, e lembra o que o orgulho tenta esquecer. A consciência fala. A gratidão volta. A tentação se insinua. E ao mesmo tempo, a misericórdia se aproxima com passos de pai. Colocar o terço ali é como encostar o ouvido no peito de Cristo antes de adormecer. E se no escuro, algum pensamento duro te visitar, toca as contas e sussurra um nome, aquele nome diante do qual se dobra todo o joelho. Não é impressionante como uma Ave Maria, dita com mansidão,
desarma a ansiedade que parecia invencível? Recorda que a Igreja, Mãe Prudente, nos dá sacramentais para ordenar o cotidiano à graça. A água benta que fazes o sinal da cruz, o crucifixo que beijas ao acordar, a bênção que pedes antes de sair. Todos são lembranças vivas de que não estamos soltos no mundo, mas enxertados em Cristo. O rosário, repetido com humildade, entra nessa pedagogia silenciosa que educa a alma como quem ensina uma criança a dar os primeiros passos. E no travesseiro, essa pedagogia ganha um sabor de ternura. Tu te deixas embalar pelos mistérios de Jesus, passados pelas mãos de Maria, e o coração adormece junto às cenas do Evangelho. Quantas vezes tua fé te sustentou quando tudo parecia perdido? Se te custa adormecer, não traves guerra com o sono, faz dele uma oferta. Começa com um ato de contrição, pede perdão pelo que falhou, agradece pelo que foi graça, e se as lágrimas vierem, deixa que irrigem a terra onde o Senhor plantará a paz. Depois toma o terço e sem violência, reza uma dezena contemplando o mistério de luz, a Eucaristia. Imagina Jesus se dando inteiramente e pede: fica comigo esta noite, Senhor, como ficas escondido no altar. Quando a mente quiser vaguear, traz de volta à cena os rostos do Evangelho, a voz mansa de Maria te convidando a guardar as coisas no coração. Já sentiu Deus te chamar exatamente nesse ponto em que o pensamento se aquieta e o peito respira mais fundo? Santa Catarina ensinava que há uma sabedoria da repetição. O mundo impaciente despreza o repetir. A alma que ama reconhece nele a escada da perseverança. Cada conta é um degrau. E não subimos a santidade num salto, mas em passos pequenos e fiéis. Por isso, no teu quarto, dá nome aos teus degraus. A primeira Ave Maria pela pureza dos pensamentos, a segunda pela cura das lembranças, a terceira pela humildade de pedir ajuda, a quarta pelos que dormem ao teu lado ou sob o mesmo teto, a quinta pelas almas que esperam no purgatório, e assim por diante, até que a confiança te envolva como um cobertor leve. Que virtude você deseja cultivar em silêncio esta semana? Talvez carregues culpas antigas, travando contigo uma conversa dura todas as noites. Lembra que a misericórdia não se deixa cansar pelas tuas repetições, é a misericórdia que cansa a insistência do acusador. Quando a acusação vier, encosta o terço ao peito e diz: Jesus, confio em vós. Não negocies com as sombras, apenas acende a luz. A luz aqui não é um argumento, é uma presença. E presença muda a atmosfera. É por isso que tantas vezes quem adota essa prática testemunha um reordenamento suave, sonhos menos pesados, acordar mais disposto a interceder, uma inclinação inesperada a agradecer antes de tocar o celular. Você percebe como os primeiros minutos do dia são moldados pelos últimos minutos da noite? Há, porém, um segredo que Santa Catarina gostava de sussurrar às suas irmãs: oferece o teu travesseiro como altar. É um modo simples de dizer que o descanso também pertence a Deus e pode ser fecundo para os outros. Coloca ao lado do terço o nome de alguém que precisa de paz, um papel com 2 ou 3 intenções, e antes de adormecer, apresenta-as como quem deposita flores aos pés do crucificado. Não te preocupes se adormece sem terminar a oração. Para Deus, o amor tem mais peso do que a contagem exata das palavras. Não é consolador saber que o céu não mede com régua a tua boa vontade? E se algum medo te assalta, a doença que ronda, a incerteza do trabalho, a saudade de quem partiu, confia-lhe um lugar naquela dezena. O rosário não é fuga da realidade, é mergulho na realidade de Deus. Enquanto os dedos passam as contas, a tua história passa pelo coração de Maria, e ela, como mãe, sabe afinar as coisas duras até que possam ser oferecidas. Já pensaste quantas graças chegam discretas quando uma casa decide acostumar-se a adormecer em oração? Cada vídeo é uma jornada de crescimento e transformação espiritual. Se você quer isso para a sua vida, ou para quem você ama, inscreva-se no canal e ative o sininho. Seu clique ajuda a levar essa luz a mais pessoas. Há também a delicadeza da vigilância. Vigiai e orai, diz o Senhor.
Vigiar não é falta de confiança, é amor atento. Por isso, evita levar para a cama imagens que te inquietam ou palavras que inflamam ressentimentos. A noite não é terreno para vinganças imaginárias. Se algum rosto te pesa, apresenta-o antes a Deus e pede a graça de abençoar em vez de julgar. Abençoar não legitima o mal que recebeste, liberta o teu coração para dormir em paz. E se uma lembrança doer, pressionando o peito, encosta o crucifixo do terço no ponto da dor e deixa a respiração acompanhar uma jaculatória. Jesus, manso e humilde de coração, já experimentou a força dessa simplicidade? Pode ser que de início, te esqueças de colocar o terço no lugar certo. Tudo bem, a fidelidade nasce de recomeços. Cria pequenas ajudas. Deixa o terço sobre a fronha ao arrumar a cama. Coloca o papel das intenções na mesa de cabeceira, deixa a Bíblia aberta num salmo de confiança, como 4 ou 91, para que a última visão do dia seja a promessa de Deus. Quando as contas encontrarem teus dedos, a memória espiritual desperta, e a alma se lembra de onde pertence. Você já percebeu como um quarto abençoado muda o clima de toda a casa? E lembra de oferecer, sempre, pelas almas que esperam no purgatório. Elas não podem mais merecer, mas podem receber. O teu pouco ali é abundância. Reza por aquelas que ninguém recorda, por quem partiu às pressas, por quem não teve despedida, por quem levou consigo o peso de dívidas antigas. A caridade acelera o consolo e abre em ti fontes de compaixão. Quando dormes assim, não apenas por ti mas por outros, acordas com o coração educado para a entrega. Que oração você deseja oferecer hoje pelas almas que esperam no purgatório? Se convives com tentações persistentes, impaciência, pureza ferida, inveja, desânimo, faz da noite um pequeno laboratório de cura. Pede uma graça concreta para o dia seguinte, algo simples e prático. Senhor, amanhã, concede-me ser manso naquela conversa difícil. Mãe, dá-me pudor nos olhos e pureza no coração. E confia essa súplica ao terço encostado ao travesseiro, como quem deixa a carta no correio certo. A graça tem seu modo de amadurecer durante a noite, e ao amanhecer, perceberás que algo íntimo se alinhou. Não é assim que a santidade acontece no escondido, no ordinário, no que só Deus e tu sabes? Se a insônia bater, não te desesperes. Transforma os minutos sem sono em vigília amorosa. Lembra-te de alguém que te pediu oração, de um enfermo, de uma mãe aflita, de um sacerdote que precisa de força, e oferece-lhes uma dezena. O inimigo que queria teu cansaço se surpreenderá com a tua caridade. E quando o sono vier, deixa o terço onde a luta aconteceu, sem culpa por não terminar. Para Deus, o adormecer rezando já é oração concluída no coração dele. Você consegue confiar que Deus trabalha enquanto você descansa? Por fim, aprende o ritmo do coração que se recolhe. Fecha os olhos devagar, pensa por um instante no rosto de Cristo no horto, suporta com ele a sombra que se aproxima, e entrega a tua alma como ele entregou a sua. Pai, em tuas mãos, aí silenciosamente Maria te cobre com o seu manto. O quarto comum se transforma num pequeno santuário. O travesseiro se torna altar. O terço, sentinela. E tu, filho, dormes como quem pertence a alguém. Não é esta a liberdade que procuravas? Há quem diga que a fé se manifesta nos grandes milagres, nos sinais extraordinários, nas visões que arrebatam o coração. Mas Santa Catarina ensinava o contrário. Deus se revela mais claramente nas pequenas fidelidades que repetimos em silêncio. O terço junto ao travesseiro à primeira vista parece apenas um detalhe, e no entanto, é exatamente nos detalhes que o inimigo tenta roubar a paz. Se domina o pequeno, destrói o grande. Se vence o instante da distração, desvia o curso de um dia inteiro. Por isso, cada gesto de vigilância vale como escudo. Quantas batalhas a alma vence simplesmente ao recordar que está sob o olhar de Maria. Imagine agora que nesta noite, enquanto te preparas para dormir, o céu te observa com ternura. Os anjos que te guardam registram esse pequeno ato. O toque do terço na fronha, a intenção oferecida,
o suspiro que se mistura à prece. A graça não mede tamanho, mede amor. E o amor, mesmo pequeno, quando é sincero, tem um som que o céu reconhece. Santa Catarina dizia que o rosário, quando rezado com fé, faz tremer as portas do inferno. E o gesto de repousá-lo sobre o travesseiro é como dizer: aqui nesta alma Deus reina. Já sentiu o consolo de saber que há um exército invisível ao teu redor, silencioso e fiel? A noite é o espelho do dia. Se passamos o dia sem oração, a noite cobra com inquietude. Se o dia é oferecido a Deus, a noite devolve serenidade. Ao colocar o terço neste lugar, estás não apenas pedindo proteção, mas consagrando o tempo, o espaço entre o cansaço e o amanhecer, a ação silenciosa do Espírito Santo. Ele trabalha enquanto dormes, organiza o que a tua mente não consegue resolver, cura as emoções que tu mesmo não sabes nomear. Por isso o resultado surpreende, não porque algo visível aconteça, mas porque acordas diferente, mais leve, mais firme, com a alma silenciosa e o coração pronto para o bem. Lembras-te de quando eras criança e alguém te cobria antes de dormir? Essa lembrança guarda algo do que Deus faz contigo quando confias a tua noite a Ele. A alma repousa e o corpo aprende de novo o ritmo da paz. O terço é esse gesto de confiança. Enquanto o mundo acelera, tu desaceleras em oração. Enquanto muitos se entregam à distração e ao medo, tu escolhes a vigília amorosa, aquela que não teme o escuro porque conhece a luz. Que tal, hoje, devolver à tua cama a dignidade de um altar? Pensa bem, o lugar onde repousas é o mesmo onde tantas vezes acordas aflito, onde choras em segredo, onde recordas pecados e perdas. E é precisamente ali que o Senhor quer entrar. Ele não te visita apenas no templo, mas no silêncio da tua noite. Ao colocar o terço no travesseiro, abres a porta da tua intimidade para Deus. Dizes com um gesto: Senhor, entra. Fica comigo. Não é por acaso que tantos santos relataram visões ou consolações noturnas. A alma em silêncio é terreno fértil para a visita divina. Santa Catarina mesma contou às irmãs de convento que certa noite, enquanto velava diante do crucifixo, ouviu uma voz interior: Catarina, reza pelas almas que não tem quem reze por elas. Desde então, nunca mais dormiu sem oferecer algo por essas almas. Talvez o teu terço junto ao travesseiro seja a continuação dessa corrente de caridade que atravessa séculos. A cada noite, um elo novo se forma. A cada Ave Maria, uma alma encontra alívio. Que oração você deseja oferecer hoje pelas almas que esperam no purgatório? Há também um mistério no descanso. Deus criou o mundo e ao sétimo dia descansou. Esse descanso divino não é inércia, é comunhão. Quando dormes com o coração entregue, entras nesse descanso sagrado. O terço, ali, lembra-te de que o sono é também liturgia, uma espécie de missa noturna celebrada no altar do travesseiro, com anjos por acólitos e o Espírito Santo como incenso invisível. Cada batida do teu coração, enquanto dormes, pode ser uma Ave Maria oferecida sem palavras. Quantas bênçãos Deus derrama enquanto confias o teu nada ao tudo. E se o inimigo tenta insinuar-se, lançando medos ou sonhos perturbadores, não te apavores. O terço é sinal visível de pertença. Os que pertencem a Cristo não temem as trevas, porque sabem que a noite não vence o dia. Se um sonho te causar inquietação, toca o crucifixo e sussurra: Jesus, eu confio em vós. Reza, se puderes, uma breve oração de libertação. Senhor, sois minha luz e minha salvação. A quem temerei? As sombras se dissipam onde a fé acende luz. Santa Catarina também falava da importância de dormir reconciliado. Nunca durmas com o coração dividido, dizia. A paz noturna nasce da paz com os irmãos. Por isso, antes de deitar, perdoa. Mesmo que a lembrança doa, diz: Senhor, abençoa quem me feriu. Não é um perdão emotivo, é um ato de vontade. E na manhã seguinte, perceberás que algo se soltou dentro de ti. O rancor é corrente que prende a alma, o perdão é chave que a liberta. Que tal fazer do teu travesseiro o lugar do perdão antes de dormir?
Há um poder especial em consagrar os objetos do cotidiano. A Igreja sempre ensinou que tudo pode ser santificado: a água, o pão, a casa, o trabalho. Por que não o travesseiro, símbolo do repouso? Ao colocar o terço ali, estás transformando o comum em sagrado. Estás lembrando ao corpo que o descanso é dom, não fuga, que o sono é semente de um novo dia. E quando acordares, verás o terço e lembrarás: Deus esteve comigo. Que virtude você quer cultivar em silêncio esta semana? Muitos testemunham frutos concretos dessa prática: uma serenidade que antes não havia, sonhos mais suaves, libertação de medos noturnos, reconciliações inesperadas, inspirações espirituais. Uma mulher contou que após meses de angústia começou a dormir com o terço ao lado e em poucos dias, sentiu-se envolta em paz. Passou a acordar com vontade de rezar pelos outros, algo que não sentia havia anos. Um homem relatou que depois de colocar o terço sob o travesseiro, conseguiu deixar um vício silencioso que o aprisionava. Ele dizia: parece que as tentações perderam força quando a fé passou a habitar o lugar onde eu dormia. O resultado surpreende porque Deus age onde encontra espaço. E ao colocar o terço neste lugar, estás abrindo espaço para ele agir. Não subestimes o valor de um gesto feito com fé. O mundo fala de grandes conquistas, o céu celebra pequenas fidelidades. A santidade é construída assim: oração, silêncio, constância. E quando a noite se faz altar, o dia se torna missão. Já sentiste essa transformação mansa que não grita, mas muda tudo por dentro? Cada noite pode ser uma oportunidade de reconciliação com Deus e com a própria história. Toma o terço e antes de fechar os olhos, diz: Senhor, entrego-te o que vivi hoje, o bem, o mal e o que não compreendi. Acolhe tudo no teu amor. Essa entrega dissolve o peso do dia. O travesseiro que antes guardava preocupações, torna-se o lugar do abandono confiante. E assim, quando o sono te alcançar, tua alma descansará em paz, como quem repousa nos braços do Pai. Mas lembra-te, a fidelidade precisa de corpo. Não basta a intenção vaga. Pega o terço, sente o peso das contas, escuta o toque suave contra o tecido, percebe o som ritmado da fé. Cada toque é uma batida do coração de Maria ecoando junto ao teu. Quando acordares, agradece, e deixa que esse som silencioso te acompanhe durante o dia. Porque o rosário, quando plantado à noite, floresce pela manhã. E se hoje te sentes distante, frio ou cansado da própria fé, não desistas. Deus gosta de recomeços. Começa hoje, começa agora, começa cansado mesmo. Diz apenas: Jesus, estou aqui. E coloca o terço no lugar que Santa Catarina te ensinou. Mesmo que não sintas nada, faz por amor. O amor verdadeiro nasce do dever fiel, não da emoção passageira. E Deus, que vê o escondido, multiplicará o fruto da tua obediência. Às vezes, a alma precisa aprender a dormir com fé. E fé nesta hora não é ausência de medo, mas decisão de confiar mesmo tremendo. Santa Catarina dizia que o medo é como a neblina da madrugada, parece denso, mas se dissolve quando o sol aparece. O teu sol é Cristo, e o teu travesseiro pode ser o primeiro altar do amanhecer. Quando colocas o terço neste lugar e decides descansar sob o olhar de Deus, estás proclamando silenciosamente: Senhor, creio que o teu amor vela por mim. Há uma paz profunda em quem consegue adormecer nesse abandono, mesmo com as dores não resolvidas. Porque a paz de Deus não é ausência de luta, é presença que sustenta no meio dela. Durante as vigílias de oração, Santa Catarina via o rosto de Cristo iluminado pela chama das velas e compreendia que toda noite é a oportunidade de purificação. A alma que se entrega no escuro aprende a esperar sem ver, e essa é a fé que o céu mais valoriza. Por isso, quando sentires que a oração parece seca, que o terço pesa nas mãos, que a fé balança, lembra-te de que mesmo assim está sendo transformado. O barro não sente o molde, mas o escultor o vê ganhar forma. Dormir com o terço junto ao travesseiro é aceitar ser modelado pelo silêncio de Deus. E Deus trabalha no silêncio.
Você já pensou quantas vezes o inimigo tenta roubar a tua oração transformando-a em rotina vazia? É por isso que Santa Catarina insistia na ternura. Não reza quem apenas recita, reza quem ama. Ao tocar as contas antes de dormir, deixa que o coração se enterneça, que uma lembrança de gratidão brote, que um arrependimento te lave por dentro. A alma que sabe chorar diante de Deus jamais se perde. As lágrimas são o batismo noturno do coração. Elas purificam o olhar para que vejas na manhã seguinte a beleza escondida até nas dificuldades. E quando acordares, toca o terço e diz: Senhor, obrigado pela noite em tua presença. Acordar rezando é colher o fruto de quem semeou oração. A tua primeira palavra do dia tem poder. Ela consagra ou dispersa, edifica ou destrói. Quem acorda e já se volta para Deus, leva paz para toda a casa. E se te esqueceres, basta olhar o terço. Ele te recordará o pacto silencioso da noite anterior. O mesmo que guardou teu sono agora te convida a viver o dia como prolongamento da oração. Quantos milagres diários nascem desse simples hábito de oferecer o tempo ao Senhor? E não penses que tua oração é pequena demais. Uma dezena rezada com amor pesa mais no céu do que um rosário inteiro feito sem coração. Santa Catarina repetia: quem faz o pouco com amor já dá a Deus o muito. Por isso não busque sensação nem prova. Apenas ser fiel. A fidelidade, mesmo cansada, é forma de amor. Maria compreende o teu cansaço, conhece as tuas lutas, e está sempre pronta para te ensinar a perseverar. Ao colocar o terço neste lugar, não estás apenas guardando um objeto, estás dizendo a Deus que queres permanecer. Há também uma graça especial escondida nesta prática, a reconciliação entre corpo e alma. Quantas vezes tratamos o corpo como inimigo, esquecendo que ele é templo? O ato de colocar o terço sobre o travesseiro é reconciliação visível. É como dizer: corpo, descansa, pois o espírito te conduz. Assim o sono deixa de ser fuga e se torna liturgia. O corpo repousa, o coração ora, o Espírito Santo age. Essa harmonia cura feridas antigas, de culpa, de medo, de autoexigência, e devolve o sentido de unidade que o pecado rompeu. Não é belo perceber que até o descanso pode ser forma de santidade? Santa Catarina via em visões místicas as almas que se purificavam com alegria no purgatório, agradecendo por cada oração que lhes era dedicada. Ela dizia que ao dormir oferecendo o rosário, o fiel estende uma ponte entre os mundos. O teu travesseiro torna-se, de certo modo, uma escada onde sobem e descem orações, lágrimas, consolações. E o céu se alegra porque o amor constrói essas pontes invisíveis. Já pensaste quantas almas podem estar sendo libertas pela tua fidelidade silenciosa? E quando o cansaço te vencer e as contas escorregarem das mãos, lembra-te, o Espírito Santo continua rezando dentro de ti. Ele traduz os suspiros em oração, oferece teu silêncio como louvor. Deus não exige perfeição, apenas confiança. Dorme tranquilo. O teu pequeno gesto foi suficiente para mover o céu. Porque diante de Deus a fé não se mede em palavras, mas em entrega. Antes de fechar os olhos, contempla o crucifixo do teu terço e repete com simplicidade: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Depois, pede por alguém que sofre mais do que tu. Este é o segredo da santidade de Santa Catarina. Mesmo no sofrimento, ela pensava primeiro nos outros. A caridade é a chave que abre todas as portas, inclusive as do coração cansado. Quando te acostumas a rezar por alguém, tua própria dor se transforma em compaixão. E a compaixão é a forma mais pura de consolo. Agora, respira fundo. Fecha os olhos. Sente a presença de Deus te cercando. Pensa em Maria te cobrindo com o seu manto. O quarto se enche de um silêncio diferente, não de ausência, mas de presença. O travesseiro, agora, é testemunha de um pacto. A tua alma pertence ao céu. O terço, adormecido ao teu lado, continua velando por ti. E amanhã, quando o sol nascer, a primeira coisa que verás será esse sinal sagrado.
lembrando-te que Deus esteve ali, contigo, a noite inteira. Santa Catarina nos ensina que a verdadeira devoção não é barulho, é constância. Continua. Persevera. Mesmo que ninguém veja, mesmo que o mundo não entenda. As graças mais profundas crescem no solo do segredo. E um dia, ao olhares para trás, compreenderás que foi naquela fidelidade noturna que Deus começou a te moldar para a eternidade. Por isso hoje faz o que a Santa te ensinou. Antes de dormir, pega o teu terço, oferece tua noite a Deus e coloca-o no lugar do teu repouso. E se quiseres, repete esta oração breve, ensinada por Santa Catarina a uma de suas companheiras. Senhor Jesus, entrego-te meu corpo e minha alma. Que o meu descanso seja reparação, que o meu sonho seja louvor. Maria, cobre-me com teu manto. Santos e anjos, guardai o meu quarto. Pelas almas que sofrem, dai alívio e esperança. E ao amanhecer, que o meu primeiro olhar te encontre, ó Deus. Assim dormia Santa Catarina, em paz, porque sabia que cada noite é também um encontro. Agora é a tua vez de viver esse mistério simples. Faz a tua parte, e deixa Deus fazer a dele. Se esta mensagem tocou teu coração, reze por quem precisa, lembre-se das almas do purgatório e compartilhe com alguém que você ama. Escreva: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa.